perguntas da família real britânica atual. Quem foi o primeiro monarca da Casa de Windsor? O primeiro monarca da Casa de Windsor foi o rei George V. Originalmente, a família real britânica fazia parte da Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, uma dinastia de origem alemã. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, com o aumento do sentimento anti-alemão, George V decidiu mudar o nome da dinastia para Windsor, em homenagem ao Castelo de Windsor, uma residência histórica da realeza. Essa mudança simbolizou a lealdade do rei ao povo britânico em tempos de guerra e contribuiu para a identidade da monarquia moderna. A Casa de Windsor permanece até hoje com Charles III como monarca. Porque a rainha Elizabeth II governou por tanto tempo? A rainha Elizabeth II subiu ao trono em 1952, após a morte de seu pai, o rei George VI. Ela governou por 70 anos até a sua morte em 2022, tornando-se a monarca com o reinado mais longo da história britânica. Um dos fatores que contribuiu para a longevidade de seu reinado foi sua dedicação incansável ao dever e sua capacidade de adaptar a monarquia aos tempos modernos. Mesmo diante de crises como a morte de Diana, princesa de Gales, Elizabeth manteve a estabilidade da instituição. Sua capacidade de equilibrar tradição com mudanças sociais foi crucial para o seu sucesso. Qual foi o impacto da abdicação de Eduardo VIII? Eduardo VIII abdicou do trono em 1936 para se casar com Holly Simpson, uma americana divorciada. Existem inclusive algumas teorias de que ele foi obrigado a abdicar, pois tinha relacionamentos com os nazistas. De qualquer forma, naquela época, a Igreja Anglicana não aceitava que um rei se casasse com uma mulher divorciada, o que gerou uma crise constitucional. A abdicação de Eduardo impactou profundamente a monarquia, porque forçou o seu irmão mais novo, George VI, a assumir o trono. Esse evento, então, preparou o caminho para Elizabeth II, que sucedeu o seu pai. Como o rei George VI lidou com a Segunda Guerra Mundial? Ele foi símbolo de coragem e resistência durante a Segunda Guerra. Ele optou por permanecer em Londres durante os bombardeios nazistas, ao invés de procurar refúgio em áreas mais seguras. Ao visitar áreas destruídas e apoiar seus súditos, ele manteve a moral da nação elevada. Sua luta contra a gagueira e sua insegurança também o tornaram uma figura admirável, com seu papel sendo eternizado no filme O Discurso do Rei. Enfim, sua liderança durante a guerra foi crucial para manter a estabilidade da monarquia e a confiança política. E o próximo na linha de sucessão ao trono, Príncipe William, filho mais velho do rei Charles III. William é amplamente visto como a face da monarquia moderna, equilibrando suas responsabilidades reais com uma vida familiar relativamente comum. Ele, junto com sua esposa Kate Middleton, desempenha papéis importantes dentro da Casa de Windsor, focando em causas como saúde mental, mudanças climáticas e apoio às forças armadas. O príncipe George, filho mais velho do William e da Kate, é o terceiro na linha de sucessão. A rainha Camila foi coroada oficialmente? Sim, agora ela é rainha consorte e foi coroada ao lado de Charles III em 2023. Ela passou por uma transição longa e complexa de figura controversa a uma das principais integrantes da família real e amada pelos britânicos. Nos anos 1990, Camila foi amplamente criticada devido ao seu relacionamento com Charles, enquanto ele ainda era casado com a princesa Diana. Após o casamento de Charles e Camila em 2005, ela começou a ganhar aceitação pública e participando de várias funções e eventos oficiais, até aquelas que o Charles não pôde comparecer por causa do câncer, porque o príncipe Andrew foi removido de seus deveres reais. O príncipe Andrew foi afastado de suas funções públicas em 2019 após controvérsias envolvendo sua associação com Jeffrey Epstein, um empresário acusado de tráfico sexual. Ele foi acusado de ter participado em um desses escândalos sexuais, o que gerou grande repercussão negativa para a família real. Ele nega todas as alegações, mas as consequências de suas ações resultaram em sua remoção de funções e perda do patrocínio. Andrew agora vive fora dos holofotes públicos, mas continua sendo uma figura polêmica. Porque o rei Charles demorou
tanto para se tornar rei. Charles, o filho mais velho da rainha Elizabeth II, tornou-se o monarca mais velho a assumir o trono, com 73 anos, em setembro de 2022, após a morte de sua mãe. Elizabeth II teve um dos reinados mais longos da história britânica, governando por 70 anos. O Charles passou décadas se preparando para o papel de rei e sendo príncipe de Gales e atuou com esse título desde 1958. Durante esse tempo, ele se envolveu em questões ambientais, arquitetura e caridade. Quantos netos a rainha Elizabeth tinha? Ela tinha 8 netos. William e Harry, filhos do Charles, Peter e Zara, filhos da Anne, Beatrice e Eugenie, filha do Andrew, e Louise e James, filho do Edward. Seus netos desempenharam papéis públicos de diferentes intensidades ao longo dos anos. Enquanto William e Harry são figuras de destaque, outros membros, como Zara e Peter, optaram por uma vida mais privada, longe dos holofotes da monarquia. Onde a rainha Elizabeth II foi enterrada? Ela foi enterrada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, ao lado de seu marido, o príncipe Philip. Sua cerimônia de funeral foi um evento histórico, com milhões de pessoas ao redor do mundo assistindo. A Capela de São Jorge é o local de descanso final para vários monarcas, incluindo Henrique VIII e o pai de Elizabeth, o rei George VI. Porque Harry e Meghan perderam os títulos reais. Eles não perderam. Em 2020, o príncipe Harry e Meghan Markle decidiram renunciar os seus papéis de membros sêniores da família real para buscar uma vida mais independente, o que foi amplamente noticiado como Megxit. Eles ainda mantêm os títulos de Duque e Duquesa de Sussex, mesmo eu achando que eles tinham que abrir mão, e perderam o uso de Sua Alteza Real e os fundos públicos. A decisão marcou uma mudança significativa para a monarquia, com o casal mudando-se para os Estados Unidos e se envolvendo em projetos de mídia e filantropia. Como o príncipe Philip influenciou a família real? Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, foi uma figura central na monarquia britânica por mais de 70 anos. Embora muitas vezes estivesse à sombra de sua esposa, a Rainha Elizabeth, ele desempenhou um papel vital ao modernizar certos aspectos da família real. Ele foi patrono de centenas de organizações e é lembrado por seu serviço nas Forças Armadas e pelo seu humor seco. Philip ajudou a mudar a monarquia moderna e foi um defensor da preservação do meio ambiente. Porque a rainha-mãe Elizabeth Bowes-Lyon foi tão importante para a monarquia. Ela foi esposa do rei George VI e mãe de Elizabeth II e desempenhou um papel crucial durante e após a Segunda Guerra Mundial. Ela foi uma figura de grande apoio e moral para o povo britânico durante os anos difíceis de guerra, muitas vezes visitando áreas bombardeadas e permanecendo em Londres durante os ataques aéreos. Muitas vezes visitando áreas bombardeadas e permanecendo em Londres durante os ataques aéreos. Sua presença constante e seu compromisso com a família real ajudaram a estabelecer a monarquia em um período de grande incerteza. Após a guerra, ela continuou a ser uma figura popular e respeitada, contribuindo para a modernização da monarquia e fortalecendo seu vínculo com o público. Qual foi a importância da princesa Margaret na família real britânica? Ela foi a irmã mais nova da rainha Elizabeth II e teve um papel importante como uma figura pública e símbolo da mudança da família real. Conhecida por seu espírito independente e personalidade vibrante, Margaret se tornou um ícone também de estilo e modernidade. Ela também ajudou a modernizar a percepção da família real ao adotar um estilo de vida mais liberal e ao se envolver em várias causas sociais e culturais. Embora suas escolhas pessoais e seu relacionamento com a mídia tenha gerado controvérsias, Margaret desempenhou um papel significativo na transformação da imagem da monarquia durante a segunda metade do século XX. O que aconteceu com Eduardo VIII após abdicar? Após a abdicação, Eduardo assumiu o título de Duque de Windsor. Ele se retirou da vida pública britânica e passou grande parte da sua vida na França e nos Estados Unidos.
O casal viveu uma vida relativamente tranquila, embora Eduardo ocasionalmente se envolvesse em questões políticas e sociais. Eduardo e Wallis Simpson continuaram a viver juntos até a morte dele em 1972. E se você gostou até aqui, comenta suas questões sobre a família real britânica e eu vou responder numa parte 2.